Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Nós estamos na segunda palestra sobre a nossa série Vida em Comunidade. E o tema dessa mensagem é: não existe comunidade onde não existe disciplina. Não existe comunidade onde não existe disciplina. Eu quero deixar claro que nós não conseguimos viver em comunidade se não houver disciplina. Mas eu queria que você tirasse de sua visão, de sua mente, aquela coisa da disciplina como algo negativo, disciplina como algo que vem, parece, para ferir. Não. Na verdade, esse não é o conceito de disciplina. A palavra disciplina e a palavra discípulo, veja só, disciplina, discípulo, provém da mesma origem, da palavra latim discere, que significa aprender. O discípulo é o aprendiz, é aquele que segue o mestre para dele aprender. Esse é o discípulo. Nós somos discípulos de Jesus. Nós seguimos a Jesus para dele aprender. A disciplina também está totalmente ligado à raiz da palavra aprender. Por exemplo, quando você se inscreve numa escola, uma escola como a nossa, ou você se inscreve numa faculdade, possivelmente muitos aqui já experimentaram, e você vai chegar lá, eles vão te dar uma grade que vai constar lá as disciplinas que você precisa fazer. Pode ser que essa disciplina seja o português, a matemática, essa disciplina, se for uma faculdade, vai ter algumas áreas específicas de cada área que você estiver atuando. Mas por quê? Porque a disciplina é essa caminhada de aprendizado. Por isso que a gente fala assim, que alguém é disciplinado. Disciplinado é a pessoa que aprendeu e que agora se submete àquilo que aprendeu. Essa é uma pessoa disciplinada. Sem a disciplina, nós não teríamos como viver em sociedade. Por que existem leis de trânsito? Por que existem regras de trânsito? Isso, leis de trânsito, essas regras são disciplinas. Quando você vai tirar a carteira, você precisa passar por um processo, você está passando por um processo chamado disciplina. Você vai aprender essas leis, essas regras, para que você possa se tornar uma pessoa disciplinada no trânsito. E dessa forma você não venha causar acidentes, você não venha tirar vidas, você possa conduzir o seu veículo com disciplina. Veja só que a disciplina, né? E a gente às vezes pensa em disciplina só como algo negativo, mas disciplina faz parte de tudo isso que nós estamos aqui falando. Então, quando nós estamos falando agora, e eu vou olhar para a Bíblia, nós estamos falando de disciplina, nós estamos tratando da ação de Deus em nos fazer aprender sobre Ele, sobre a sua vontade, sobre o seu desejo sobre nós, homens. E quando nós aprendemos aquilo que Deus quer nos ensinar, nós passamos a viver debaixo daquilo que aprendemos, nós temos uma vida disciplinada. Então, disciplina está sempre ligada com a ideia do aprender e não do punir. Essa ideia de disciplina como punição é uma ideia negativa. Disciplina está ligado com o aprender. No processo do aprendizado, a correção faz parte. Porque se a pessoa está andando por um caminho errado, ela precisa ser corrigida. Esse é um ato da disciplina, onde eu exerço o ensino para que ela possa se dirigir ao caminho correto. Não punição, mas a correção daquilo que estava errado. Por isso nós temos, por exemplo, voltando à lei do trânsito, você tem penalidades, você tem multas se você infringir as leis. Você então vai
sofrer uma disciplina. Agora, quando uma pessoa ela é indisciplinada, apesar das leis, apesar das multas, ela continua infligindo, vai chegar o momento em que ela vai ser punida. Já não é mais o exercício de disciplina, é a punição, é o ato do juízo. Então, pode ser que chegue um determinado momento que um juiz vai dizer: a sua carteira vai ser tomada, você não tem condições alguma de dirigir um veículo. Você foi agora punido. Isso é um ato de juízo, já passou, você teve um processo para aprender, você foi disciplinado, você tomou multas para tentar ver se você aprendia através disso, entretanto você não aprendeu, você continuou infligindo, aí chega um momento que você então agora é colocado debaixo de juízo. Assim aconteceu com Sodoma e Gomorra. Assim tem várias passagens na Bíblia. Se você olhar para a vida de Sansão vai sendo disciplinado, Deus vai tentando, até que chega uma hora que vem uma punição. Você passou do limite, ultrapassou todos os limites. E é sobre isso que eu quero que vocês também compreendam, porque exercer juízo é diferente de disciplina. O juízo vem quando você tentou já disciplinar, de todas as formas você usou, e aí não houve meio, e você vem e você exerce um juízo. O juízo não tem a intenção de corrigir. Ou vocês acham que Sodoma e Gomorra teve tempo para corrigir depois? Veio o juízo, diz que destruiu. Acabou. A chance de vocês se esgotou. Acabou. O juízo vem para punir. É claro que aqueles que estão fora, que não foram eles os que receberam o juízo, estes acabam por aprender. Nós olhamos para a história e aí você vê que aquele povo andou de uma maneira desagradável a Deus, e isso chegou um momento que houve uma punição. Então isso gera em nós um certo temor. Eu tenho entendimento que se eu abusar dos limites de Deus, Deus pode vir e também exercer um juízo sobre mim e me punir de uma maneira mais severa. Serve para nós como aprendizado, mas não era o ato que Deus estava disciplinando ali, Deus estava já julgando aquelas cidades. Bom, dito isto, eu quero entrar com vocês mais dentro do contexto de Corinto, porque nós estamos conversando sobre a vida em comunidade, nós estamos conversando a partir da igreja de Corinto. A cidade de Corinto era totalmente depravada. Toda forma de imoralidade e corrupção tomava conta da vida cotidiana desta cidade. Corrupção que acontecia nos negócios, corrupção na vida e na ética dessa cidade. A cosmovisão da cidade de Corinto, ela era uma cosmovisão hedonista, isto é, baseada no prazer. Ela era individualista, onde cada um, na verdade, pensava em si mesmo. Ela era pluralista, porque você tinha uma diversidade de culturas dentro daquela cidade. Você tinha ali gregos, romanos, você tinha judeus, você tinha outros que ali habitavam e moravam por causa daquele movimento comercial que aquela cidade possuía, e nós falamos isso no domingo passado. Então era uma cidade pluralista, de diversos conceitos, de diversas ideias. Havia culto para Afrodite, havia culto para Apolo, havia culto para o imperador romano também na cidade de Corinto. Afinal, ela era conhecida como a pequena capital romana no meio do povo grego. Uma cosmovisão que confrontava totalmente com a cosmovisão do reino de Deus. Os coríntios não possuíam disciplina alguma. Não possuíam disciplina. Eles não tinham uma conduta moral clara. Eu quero então ler com vocês um texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 5, e nós vamos ver como vivia esta cidade. E a primeira coisa que nós vamos notar é que o pecado era aceito pela comunidade. Diz assim o texto: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Quando se trata aí da mulher de seu pai,
não se tem uma certeza absoluta sobre isto. Alguns pensam sim que se refere à mãe, mas outros dizem que se refere à madrasta. Tá? Não se sabe nessa altura se realmente o pai também estava vivo ou não. Mas de fato havia um incesto acontecendo, e é disso que o texto está tratando. E aí diz verso 2: e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, e estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás. Forte isso, né? Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Eu preciso destacar algumas coisas deste verso para que vocês entendam o que está acontecendo, compreendermos melhor por que o apóstolo Paulo toma uma atitude drástica com relação a esse indivíduo que estava vivendo em incesto. Então nós precisamos ir por parte. Eu peço que você preste atenção então comigo nisto. Então vamos voltando lá no versículo 1. Eu quero primeiro destacar por toda parte. Isso significa dizer que a imoralidade dos irmãos de Corinto, o que estava acontecendo por meio deste incesto, já ultrapassara as fronteiras daquela igreja local. O pecado acusado por Paulo nesta carta já não era só conhecido da igreja, já não era mais algo que estava interno, mas já havia se espalhado pela cidade e até mesmo por outros lugares. É isso que Paulo está querendo dizer, porque ele diz: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. E eu vou dizer algo para vocês, nós vamos ver isso mais para frente, se você prestar muita atenção. Ele não se refere apenas à imoralidade de incesto. Ele diz: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Eles viviam em plena imoralidade, esta igreja. E nós vamos ver isso para frente. Aguarde. Agora, imoralidade tal que não ocorre, ele diz, nem entre os pagãos. O que ele quer dizer com isso? Que nem aqueles que não conheciam Jesus procediam de forma tão vergonhosa como eles estavam fazendo. Para Roma, o Império Romano estava dominando sobre essa região. Para Roma, este pecado era um pecado para a morte. Era acusado e essas pessoas morreriam, aqueles que cometiam tais pecados. O judeu, este pecado também era um pecado para a morte. Depois você pode ler na sua casa, eu não vou ler, mas você pode olhar lá o texto de Levítico, capítulo 18, verso 8. Também o texto de Deuteronômio, capítulo 22, no verso 30. E você vai ver lá também que a lei judaica condena esse tipo de pecado à morte. Ora, nem entre os pagãos era aceito tal pecado. E a igreja de Corinto estava aceitando isso, e o pior de tudo, gente, versículo 2 diz o quê? E vocês estão orgulhosos. Ainda estavam orgulhosos de tudo que eles estavam vivendo. Agora eu preciso que você então entenda muito bem o que é esta igreja. Por isso que desde o domingo passado eu tenho falado um pouco sobre o contexto dessa cidade. Por que eles estavam orgulhosos? Lembra que eu disse que a cosmovisão deles era uma cosmovisão de um povo hedonista, baseado no prazer, individualista. Este povo, e você precisa entender isso,
Eles se converteram ao Evangelho, Paulo trouxe a mensagem, Apolo pregou neste lugar, Áquila, Priscila, que ali também trabalhavam, pregaram para este povo, mas este povo vem de uma cultura aonde eles cultuavam os seus deuses através do sexo. Afrodite, deusa do amor, da beleza, tinha um culto aonde suas sacerdotisas, e depois Paulo vai tratar disso chamando mesmo de prostitutas, elas se ofereciam aos homens da cidade, elas desciam da Acrópole, iam até a cidade, se ofereciam aos homens no comércio, nas casas, e o sexo acontecia nesse lugar de todas as formas que você pudesse imaginar. Segundo historiadores, bestialidade era algo já comum também no meio deles. Relações de pessoas do mesmo sexo. O amor para eles era o amor que vem de Afrodite, o amor que está relacionado ao prazer sensual. E é por isso que nesta carta Paulo gasta um tempo explicando sobre o amor, coisa que ele não faz nas demais cartas, porque eles não tinham uma compreensão do que é o amor real, e por isso ele gasta tempo para falar do amor ágape, que é o amor de Deus, porque essa igreja não compreendia o amor ao certo. Então você falava, gente, vai ter uma festa do amor. Aconteceu o quê? Por isso Paulo escreve, não posso louvar vocês. Era a maior bagunça, a coisa era uma verdadeira baderna. Havia uma imoralidade. Paulo diz, eu ouço sobre esta imoralidade. Precisamos entender isso. As pessoas vêm de fora, elas trazem uma bagagem de fora, elas trazem uma cosmovisão que lhe foi ensinada, e elas se convertem, conhecem a Cristo, mas isso não significa imediatamente que no outro dia ela já tem uma nova cosmovisão da vida. Não, ela ainda continua pensando a partir de tudo que lhe foi ensinado. E essa pessoa precisa passar por um processo de disciplina, para que ela possa agora aprender a palavra de Deus e ter a sua vida restaurada por meio da palavra. Essa palavra vai penetrando na mente, vai penetrando no coração e vai transformando esta pessoa. A transformação vem pela renovação da nossa mente. Assim acontece também no nosso meio. Alguém pode entrar pelas portas da igreja, ter um encontro com Cristo, mas não significa que no outro dia esta pessoa é perfeita, santa. Todos nós estamos num processo de aprendizado, um processo de disciplina, mas cada palavra, cada ensino, cada mensagem que eu recebo, eu vou tentando aplicar isso na minha vida, e eu vou vivendo de maneira disciplinada. Amém? E olha que tristeza então para Paulo, uma igreja sentiu orgulho de tudo aquilo que estava acontecendo. Eu acho que mais do que tudo, esse é o grande susto de Paulo, e vocês estão orgulhosos, mas isso se deve pelo contexto daquela igreja, pela forma que eles entendiam o amor. Afinal de contas, era a cidade que tinha o templo de Afrodite. E o amor para eles partia da concepção que eles receberam desde a sua infância, a partir da adoração a Afrodite. Paulo sabia que estava tratando com uma igreja cujos seus membros provinham de uma vida promíscua aos olhos de Deus e acostumados a viver em orgias e toda forma então de sexo. E isso faz com que Paulo tome uma atitude radical com relação a este indivíduo. Eu vou levantar e dizer para você, ele não tomou a mesma atitude com os demais, que também estavam vivendo uma vida imoral. Vamos dar uma olhadinha. Os crentes de Corinto viviam nos velhos costumes. Preste atenção, quando os coríntios se convertiam ao evangelho, eu volto a enfatizar, eles traziam a sua vida, a sua cosmovisão que eles haviam aprendido para dentro da igreja. E era uma vida que não havia regras morais, não havia conduta morais, não havia ética.
E agora o apóstolo Paulo, e esta carta aos Coríntios é uma carta disciplinar, porque é uma carta que está buscando o que? Ensinar. Toda a carta, o Paulo escreve buscando corrigi-los, orientá-los, colocá-los no trilho de maneira correta. Contudo, é perceptível que eles ainda viviam de maneira hedonista, no prazer, individualistas, pluralistas, secularistas. E você não ouve falar muito desses termos hoje em dia? A gente fala o que a pós-modernidade é isso, né? Eles já eram bem pós-modernos, né? Estavam bem para os nossos dias. Veja o que diz então 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15 ao verso 18. Vocês não sabem, ele está escrevendo à igreja, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Por que vocês acham que Paulo está fazendo essa pergunta? Porque eles ainda prestavam cultos de maneira errada, com os conceitos, né, de Afrodite. Aí ele diz para eles: tomarei eu os membros de Cristo, porque nós somos o corpo, membros de Cristo, e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Esta igreja estava vivendo na imoralidade sexual. Aí você pode até pensar, mas por que somente um deles estava sendo punido? Porque o que ele estava causando, até mesmo fora da igreja, era vergonhoso. Era vergonhoso. E Paulo entendia que aquelas pessoas que chegaram para dentro da igreja, mesmo praticando aquilo que era errado, mas eles ainda não tiveram suas mentes totalmente transformadas. Eles começaram a prestar culto a Cristo, mas eles estão prestando um culto misturado, porque em suas mentes não há clareza de como prestar um culto. E Paulo então vai ensinando, Paulo está tentando corrigi-los, e isso é um ato de disciplina. Paulo não os manda para fora com toda a imoralidade que eles estavam vivendo, mas Paulo tenta frear essa imoralidade que eles estavam vivendo. E Paulo então depois passa a ensinar para eles o que é o amor, porque eles não entendiam isso direito, eles não tinham compreensão disso, e Paulo tem essa certeza. Paulo condena veementemente aquele que estava em incesto, pois a igreja se sentia orgulhosa daquilo, quando deveria ter se entristecido por ter ultrapassado qualquer limite aceitável até mesmo pelos homens que não possuíam Cristo, porque eles estavam vivendo sem regras. Eles precisavam então de disciplina, de ensino, de orientação, para que as suas vidas fossem endireitadas. E é interessante que, diante o perigo desta igreja se acabar, porque essa igreja verdadeiramente ela ia se acabar em orgias, Paulo toma uma atitude radical. E no meu ver, Paulo não disciplina este homem. E aqui digo eu estou dizendo no meu ver, ele não disciplina, mas ele exerce juízo sobre a vida deste homem, na busca de poder salvar os demais da igreja, que também já viviam imoralidades. Mas Paulo sabia que se ultrapassasse todos esses limites, ele não ia mais conseguir colocar ordem nesta igreja. Então ele vem com uma palavra, e eu digo para vocês que entendo, sim, que Paulo vem e exerce juízo, porque ele não pede agora para, olha, chama o irmão, faz uma reunião conforme ensinou Jesus, chama ele, adverte, corrige. Não, veja as palavras de Paulo, e aí eu quero chamar a atenção para que você olhe o que Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 5, eu vou ler a parte B, né, do terceiro versículo, só a parte B. O que Paulo diz? E já condenei, ele nem está conversando, já condenei, já julguei, já decretei juízo. Aqui não é um ato onde Paulo está dizendo eu vou disciplinar, não, já decretei. E Paulo vai mais longe, entreguem esse homem a Satanás. E essa palavra eu disse é uma palavra dura. Eu fui buscar em vários comentários o que realmente Paulo queria dizer com isso. E vou ser bem sincero para vocês.
Nenhum comentário sabe explicar isso com clareza. Nenhum. Existem algumas suposições. Entre elas que Paulo estava excluindo ele para fora daquela igreja de Corinto. Outros acham que Paulo estava liberando de uma certa forma para adoecer e morrer, porque diz, para que o corpo seja destruído. Tipo, entregar para Satanás, deixa o diabo atuar e tacar uma doença nele aí, né? E ele vai morrer, enfim, mas o seu espírito será salvo. Agora, particularmente, mais uma vez digo eu, porque eu não encontrei isso no comentário, e eu não estou dizendo que eu tenho aqui as verdades, mas eu orei, eu acredito que o que mais faz sentido, e é por isso que eu entendo dessa forma, é que realmente ele tenha sido colocado para fora da igreja. A igreja o excomungou, a igreja o tirou da comunhão. Mas que quando Paulo diz para que o corpo seja destruído, a questão não é que fora da comunhão, pronto, agora o diabo vai vir e vai tacar lá uma doença de morte. Mas eu acredito que ele estaria sendo acusado agora pelo próprio Império Romano, que condenava esse tipo de atitude. E ele sendo acusado, este homem seria morto, o seu corpo seria destruído. E o seu espírito salvo, segundo diz Paulo. E depois eu vou falar um pouco sobre essa questão dele ser salvo. Mas é algo forte. E no meu modo então de ver, digo novamente, para mim Paulo já está executando um juízo. Mas Paulo está executando um juízo. E quando Paulo executa um juízo sobre este indivíduo, aí sim, aqueles que estão de fora podem até olhar para esse juízo e entender aquilo como uma disciplina à comunidade. Não sobre o indivíduo, mas para a comunidade. Assim como eu disse para vocês, quando Deus executa juízo sobre Sodoma e Gomorra, nós hoje olhamos para a história e aprendemos através daquele juízo. Dessa mesma forma, Paulo agora manda tirar esta pessoa do meio, ele exerce sobre ele um juízo, e dessa forma tentando também frear a comunidade. A comunidade se assustar e falar, isso aqui não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós estamos aqui servindo a Cristo. E Paulo então tenta dessa forma ajustar o caminho da igreja. Você pode pensar, se você não conhece a história, mas se você já conhece, você vai se lembrar de Acã. Acã cometeu um pecado. Acã roubou, né, uma capa, umas peças, ouro, prata, escondeu debaixo lá da tenda, ficou quietinho, achou que ninguém ia descobrir, mas descobriram. Deus manda Josué trazer todo o povo, vem todo o povo, se reúne, e aí Deus vai fazendo com que Acã seja descoberto no meio de um processo, que eu não quero agora entrar em detalhe, mas Acã é descoberto. E aí então Acã é, junto com sua família, punido. E aquela punição não era uma disciplina ali para Acã, porque já tinha sido instruído todo o povo que não deveria fazer aquilo, ele desobedeceu, e aí vem a punição sobre ele, mas a punição sobre ele traz para toda a comunidade temor. E a comunidade acaba aprendendo com aquela punição, e eu penso que é assim que Paulo está tratando esta questão. Ele fala, vamos punir este homem. E ele diz, eu já condenei, entrega ele para Satanás, tira ele do meio. E dessa forma toda a comunidade, nós precisamos cuidar, não podemos ficar vivendo dessa forma. E você sabe que quando a gente lê a segunda carta, Paulo escreve então a esta igreja, parece que o intento de Paulo deu resultado. Paulo conseguiu. E eu vou ler com vocês então o que acontece. Veja só, 2 Coríntios, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, nós estamos lendo a segunda carta, Paulo está se referindo a uma carta anterior, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi. Ele se sentiu que tinha sido um pouco duro demais. Fui duro demais. Pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, não porque eu ter sido duro deixou vocês tristes, mas ele vai falar depois dos resultados que isso deu, né? Mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava.
de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. E eu grifei a palavra produziu, para que vocês vejam então o que aconteceu com esta igreja. Dedicação. Que coisa tremenda. A igreja se tornou uma igreja dedicada a Deus. Desculpas. Promoveu indignação. Perceberam o que estavam fazendo. E ele escreve: que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Todas estas coisas se tornaram verdade a partir do momento que eles entenderam, eles aprenderam. Então, a maneira com que Paulo exerceu aquele juízo de uma igreja que estava totalmente imoral, e que ele falou: eu preciso frear isso, e aí ele pune um, e todos aprendem aquilo, e se corrigem. E aí Paulo diz: em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Isto é, eles consertaram os caminhos dele. E eu quero então concluir com vocês algumas coisas a partir deste momento. Eu quero tirar alguns ensinos dessa história que nós lemos, de tudo que foi falado. Primeiro ensino: pecado é motivo de vergonha. Não tenha orgulho do pecado. Não aceite o pecado em sua vida. O pecado é perigoso. Muitas vezes parece algo bom no início, mas no fim ele é amargo e vai destruir você. Pecado é motivo de vergonha. E nós que temos consciência de andarmos em pecado ou vivermos em pecado, nós temos que sentir sim tristeza profunda e vergonha, e que essa vergonha produza arrependimento e o abandono do pecado. A comunidade deveria chorar. É isso que Paulo esperava deles. Aí chamar aquele irmão que estava em pecado e admoestá-lo, corrigi-lo, apontar o caminho e tratando com ele para que ele não precisasse chegar naquele ponto. Entretanto, como eu disse, essa igreja, na verdade, ela não tinha sequer discernimento algum das coisas. E Paulo, então, usa de um meio bem radical para poder tentar ajudar essa igreja. Segunda questão que nós aprendemos: Deus tem limite. Sabe, se achar que Deus é pai bondoso, né? Hoje é dia dos pais, né? Deus é sempre aquele pai, amigo, né? Aí você peca aqui, ele passa a mão, aí você peca ali, não, ele passa a mão de novo, aí você fica pecando e pecando. Deus tem limite. Deus é longânimo, diz a Bíblia, mas tem limite. Ele teve limite com Sodoma e Gomorra, ele teve limite com Acã e vários outros. Deus tem limite. Não fica brincando com Deus. Sansão viveu uma vida brincando com Deus. Um homem de Deus que recebeu de Deus uma unção, uma missão tremenda, mas ele sempre andava no limite e dava uma pisadinha fora do limite. Dava ali uma pisadinha fora do limite. Até que chegou uma hora que Deus deixou que ele sofresse todas as consequências. Não brinque com Deus. Pecado é motivo de vergonha. E lembre-se, Deus tem limite. Conserte a sua vida. Não espere Deus colocar a mão, porque a mão de Deus pesa. Terceiro ensino que eu quero destacar: uma vez salvo, salvo está. Que coisa! Mas isso é maravilhoso demais. Isso é graça de Deus. Sabe, nós estávamos todos desconectados de Deus, eu e você. Nenhum de nós tínhamos salvação. Todos nós pecadores. Nós não somos melhores que aquele cara do incesto. Não somos. Somos todos pecadores. Entretanto, a graça de Deus vem e alcançou aquele indivíduo. E quando Paulo diz para eles: olha, entrega eles a Satanás, deixa lá, entrega ele. Onde que Satanás age? Satanás age na sociedade que não é regida por Cristo. Satanás usa das autoridades que não são regidas por Cristo. E o Império Romano não era direcionado por Cristo. Então, joga ele para fora, manda ele lá para Satanás. É como diz: deixe o sistema que é governado pelo maligno agir sobre ele. E aquele homem poderia sim ter o seu corpo destruído. Aquele homem poderia ter o seu corpo posto
decapitado, não sei de que maneira que seria, mas ele ia morrer. Mas a palavra lá diz, o seu espírito seria salvo. Porque todo aquele que aceita Cristo, todo aquele que é conectado de novamente a Deus por meio de Cristo, está salvo. Porque nós não somos salvos por nossas obras, por nossos méritos, mas nós somos salvos pela obra e pelo mérito que Cristo conquistou naquela cruz. A tua salvação é certa, mas isso não significa que você pode viver no pecado, como aquela igreja. Então, lembre-se destas coisas. Pecado é motivo de vergonha. Deus tem limite. Uma vez salvo, salvo está. E isso é motivo de grande alegria. Saber que a nossa salvação está garantida por causa de Cristo Jesus. Não é pelo que fazemos, mas é pelo que Cristo fez por nós. É maravilhoso saber disso. E essa notícia maravilhosa tem que mover você a desejar viver em santidade, como gratidão por aquilo que Cristo fez por você. Por saber que Ele pagou um preço tão alto numa cruz. Deu sua própria vida, sofreu, e você então dizer: Senhor, eu sou salvo por aquilo. Eu quero viver de maneira que eu honre a sua morte por mim. Essa deve ser a motivação daquele que compreende o que foi feito naquela cruz. Viver de maneira que honre a salvação de Cristo. Portanto, querido, isso é disciplina. Tudo que aqui aprendemos é o processo de Deus nos ensinar, nos disciplinar através da sua palavra. A disciplina começa a partir do momento que nós aceitamos Jesus. O aprendizado começa e continua, dia após dia, aprendendo uns com os outros, aprendendo por meio da palavra, aprendendo através de uma mensagem, aprendendo na escola bíblica. Nós estamos sempre aprendendo, nós estamos nesse processo. Viva disciplinadamente. Tudo que você já aprendeu, aplique. Seja um bom discípulo, vivendo uma boa disciplina. Feche os teus olhos. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.